Olá, hoje é 12 de janeiro de 2026 e nossa missão aqui é montar aquele mapa estratégico completo para operar o dólar futuro, o WDO. E olha, o tema que define a manhã de hoje é um verdadeiro cabo de guerra. Com certeza. De um lado, a gente tem uma onda de aversão ao risco global, sabe? Detonada por uma crise institucional nos Estados Unidos que, assim, ninguém esperava. Ninguém. E do outro, uma resiliência quase teimosa dos nossos ativos aqui no Brasil. É o clássico cenário de descolamento. E a gente precisa entender quem tem mais força nessa briga. Exatamente. E nosso plano de ataque para hoje é bem claro. Primeiro, a gente decifra o campo de batalha macroeconômico para entender essas forças opostas. O cenário de Sina, né? Isso. Depois, a gente desce para o nível tático, mergulhando na estrutura de opções, na microestrutura mesmo, para mapear as trincheiras, os suportes e as resistências que realmente importam. É na junção dessas duas peças que a gente encontra a nossa vantagem para o dia. Perfeito. Então vamos direto para o epicentro desse terremoto global. A notícia que caiu como uma bomba hoje de manhã. O Departamento de Justiça americano, o DOJ, abriu uma investigação criminal formal contra Jerome Powell. O presidente do Fed. O próprio. E o impacto disso é imediato e severo. O mercado não lê isso como um procedimento legal normal. A leitura é uma só. Pressão política. Pressão política explícita da administração Trump para forçar cortes de juros, atropelando a autonomia do Banco Central mais importante do mundo. Isso é um evento raríssimo, um verdadeiro cisne negro que ataca a credibilidade da instituição. Peraí, mas isso é curioso porque na semana passada o mercado estava em festa, com o S&P 500 batendo recorde atrás de recorde. Agora, os futuros americanos já desabam. Como essa virada de chave foi tão violenta? Porque o mercado precifica o futuro, né? E um ataque à independência do Fed gera uma incerteza que simplesmente não existia ontem. A consequência é a clássica fuga para a segurança. E que fuga! O ouro não sobe, ele explode. Máxima histórica de 4.591 dólares a onça. E o VIX, o nosso índice do medo, dispara mais de 12%. O recado é claro, o pânico está no ar. Ok, e aqui vem a parte que parece totalmente contraintuitiva para mim. Uma crise institucional na maior economia do mundo. Sim. Em tese, deveria fazer todo mundo correr para a segurança do dólar, fortalecendo a moeda globalmente e jogando o nosso WDO aqui para a lua. Mas não é isso que a gente está vendo, certo? Exato. E essa é a peça mais fascinante do quebra-cabeça de hoje. Como a crise é sobre a credibilidade das instituições americanas, o próprio dólar se torna um ativo, digamos, menos seguro. Entendi. E os dados pré-mercado confirmam isso. O DXY, que mede o dólar contra outras moedas fortes, está operando em queda. E o mais importante para nós, o nosso prêmio de risco, o CDS de 5 anos, também está caindo. Espera um pouco. Esse é um ponto crucial. O nosso CDS caindo nesse cenário. Isso sugere que o mercado global não está vendo o Brasil só como o menos pior, mas talvez como um refúgio momentâneo? Isso é uma mudança de paradigma. É gigantesca. O que está segurando as pontas por aqui com tanta força? É uma confluência de fatores que nos favorece. Primeiro, o motor das commodities está a todo vapor. O minério de ferro em Dalian subiu quase 1%, cotado a 822,500 CNO. Isso é combustível puro para Vale para o nosso Ibovespa. Exatamente. E segundo, o fluxo estrangeiro está vindo junto. As ADRs de Vale e Petrobras sobem forte no pré-mercado de Nova York. O gringo está comprando o Brasil como um hedge, sabe? Uma proteção contra a instabilidade lá fora. E ainda tem aquele fator político que pode ajudar. O tal do acordo Mercosul-União Europeia. Exato. A iminência da assinatura funciona como uma promessa de destravar investimentos de longo prazo, o que melhora a percepção estrutural do país. Então você tem um motor das commodities no curto prazo e essa promessa no longo prazo sustentando a tese. Ok, a tese da resiliência brasileira parece sólida, com commodities em alta, fluxo entrando, mas me parece um castelo de cartas. A gente sabe que esse fluxo pode vir a pó em questão de horas. Qual é o evento aqui dentro
que poderia soprar esse castelo hoje? O gatilho doméstico está marcado, tem hora e local. 14h, reunião entre Gabriel Galípolo, do Banco Central, e o Tribunal de Contas da União, o TCU, para discutir o caso Master. Esse é o nosso cisne negro local. Se o mercado perceber o mínimo sinal de interferência política do TCU na autoridade monetária, a tese de resiliência quebra na hora. O estresse na curva de juros seria imediato e o dólar poderia buscar aquele alvo de 5,450 em minutos. Fascinante. É como ter dois ímãs gigantes com polos opostos tentando puxar o preço. O macro global empurra para cima, o macro local empurra para baixo. E a resposta não está clara. Então, a gente é forçado a descer um nível, a olhar o motor do mercado, a microestrutura para ver quem está realmente no controle do volante hoje. A estrutura das opções. E hoje, o que essa estrutura nos diz, através de uma métrica-chave chamada Gamma Exposure, ou GEX, é que os donos da liquidez, os marketing makers, estão jogando na defensiva. O regime é de gama positivo. Certo, gama positivo. Vamos traduzir isso para o campo de batalha. Na prática, o que isso significa? Que os grandes players vão colocar uma camisa de força no mercado hoje. Não diria uma camisa de força, mas disciplina. É quase um comportamento robótico. Para eles, é pura matemática de gestão de risco. Como assim? Se o preço do dólar cai, o modelo deles apita. Compre para zerar seu risco. Se o preço sobe, o modelo apita. Venda. Eles não estão apostando na direção, entende? Estão apenas travando a própria exposição. Entendi. E o efeito colateral dessa operação deles é que eles agem como uma âncora no preço. Eles criam aquele pântano de liquidez que você mencionou. Exato. Onde qualquer movimento exige muito mais esforço, fica tudo mais lento, mais pesado. Perfeito. O preço não está numa pista de corrida livre. Está atolado nesse pântano. E isso tem uma consequência direta para a estratégia do dia. Favorece operações de retorno à média. Vender nas altas e comprar nas quedas se torna uma estratégia com maior probabilidade de sucesso. Porque é uma força contrária a qualquer movimento extremo. Isso. Ok, então se estamos negociando dentro de um pântano, a gente precisa do mapa desse pântano. Quais são as margens? Onde estão as cercas elétricas que delimitam a área de jogo para hoje? O mapa da estrutura de opções nos dá esses limites com uma clareza impressionante. O suporte máximo, que a gente chama de put wall, está cravado em 5,350. 5,350. Pense nisso como um chão de concreto. Uma região com uma concentração gigantesca de opções de venda que funciona como um colchão de liquidez segurando as quedas. E do outro lado, qual é a muralha que os comprados precisam escalar? A resistência máxima, a call wall, está em 5,450. Esse é o teto de aço do mercado para hoje. Uma zona com um volume absurdo de opções de compra que age como uma barreira. Ok, chão e teto definidos. E bem no meio desse campo de batalha, em 5,400, temos o nosso pivot point. É a linha de frente onde a tese do risco institucional americano colide diretamente com a muralha da resiliência brasileira. E os modelos quantitativos, o que eles sugerem como o campo de jogo mais provável para o dia, dentro dessas muralhas? A análise sugere um range provável entre 5,364 na mínima e 5,440 na máxima. Bem contido, né? Veja que essa faixa está confortavelmente contida entre o chão de 5,350 e o teto de 5,450. A própria matemática da estrutura está nos dizendo que a expectativa de um dia mais travado, reforçando a tese do pântano. Ok. O mapa está traçado. De um lado, um macro caótico com forças para todos os lados. Do outro, uma microestrutura que age quase como um tranquilizante, contendo a volatilidade. Como a gente traduz isso na tese principal para a abertura? A tese central é o descolamento positivo do Brasil. O WDO hoje deve operar sob a influência dominante da estrutura de gama positivo. Isso significa que a pressão de alta que vem do risco global, ela está sendo efetivamente neutralizada ou até superada pela combinação da resiliência local com essa estrutura técnica pesada.
Então a probabilidade maior é de um dia lateral. Significativamente maior do que a de um dia de forte tendência. A chance de o mercado abrir estável ou em leve baixa é maior. E como isso se desdobra em cenários práticos, com probabilidades para a gente poder operar? Podemos desenhar 3 cenários bem claros. O primeiro, de alta probabilidade, é o cenário de lateralidade e consolidação. O mercado abre e fica encaixotado naquela faixa mais provável entre 385 e 415. O miolo do range. Isso. O gama positivo vai absorvendo os fluxos e o preço fica dançando ao redor do pivô de 5.400. O jogo da manhã, nesse caso, é de paciência total, aguardando o gatilho da reunião do TCU às 14h. Esse é o nosso cenário base. E se uma das forças do cabo de guerra se mostrar mais forte? Qual o cenário se o lado brasileiro vencer a briga? Esse seria o segundo cenário de probabilidade média, a baixa do dólar com a resiliência se impondo. Se a gente vir a aversão ao risco lá fora diminuir, o DXY continuar fraco e o fluxo para o Brasil se intensificar, o WDO pode romper o suporte de 5.380. E aí ele vai testar a muralha. E vai testar a força daquela muralha de concreto, a put wall, em 5.350. Certo. E o cenário de risco? O que acontece se o lado da crise global ou nosso risco interno explodir? Esse é o terceiro cenário. Baixa probabilidade, mas altíssimo impacto. A crise institucional se agrava. Se surgirem novas notícias negativas sobre a investigação do Powell ou, mais importante, se a reunião do TCU às 2 for um desastre e o mercado sentir cheiro de interferência, o jogo muda completamente. Completamente. Esse seria o evento que quebraria o regime de gama positivo. O pântano secaria e viraria uma corrida. Nesse caso, veríamos o dólar rasgar a resistência de 5.420 e buscar o teto de aço na call wall em 5.450 muito rapidamente. É o evento de cauda que pode estragar o dia. Resumindo o mapa estratégico, então. Começamos o dia com uma probabilidade alta de um mercado contido, amarrado, entre os grandes níveis de 5.350 e 5.450. Mas temos uma bomba relógio agendada para as 14h. A reunião do TCU. Que é o verdadeiro interruptor de volatilidade e pode jogar todo esse cenário técnico pela janela. Exatamente. É um dia de 2 velocidades. E isso nos leva a uma reflexão final que vai além do trading de hoje. O descolamento do Brasil é o grande tema na mesa. A pergunta que fica e que vai definir a estratégia não só para hoje, mas para o resto da semana é: isso que estamos vendo é um evento tático, um voo de galinha sustentado só pela alta das commodities? Ou é algo mais profundo? Ou é o início de uma mudança estrutural, onde o Brasil passa a ser visto como um porto seguro relativo, num mundo onde a instabilidade institucional chegou aos mercados desenvolvidos? A resposta a essa pergunta vale bilhões.